Carolina, você está, acho que com o som desligado. Não sei se está falando com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, promovido pelo Núcleo de Estudos em Gestão Universitária. Hoje teremos a palestra sobre construção e desenvolvimento da aprendizagem organizacional nas IES. Sou Carolina Nunes, atuo como administradora do setor de desenvolvimento profissional CRA Bahia e acompanharei o evento neste dia. Para realizar a abertura do evento, convido a nossa coordenadora do Núcleo de Estudos, Inamárcia Gonzalez. Obrigada, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu amigo pessoal, Constantino Oliveira, muito obrigada por ter aceitado o convite, porque eu sei que o seu dia a dia já era e tem sido mais ainda atribulado, doutorado, então eu sei que as demandas são inúmeras, tá? Só falando um pouco do que é o Núcleo de Estudos em Gestão Universitária, tá? Para quem não conhece ou que não ouviu ainda falar, é um espaço que o Conselho Regional de Administração oportuniza aqueles que estão regularmente registrados em dia com o Conselho para estar estreitando os laços junto às nossas instituições de ensino, quer sejam elas públicas ou privadas. O objetivo disso é, tá? Então, a gente quer, nesse momento, discutir aspectos como inovação, tecnologia, gestão, processos, organização, sistemas. Então, tudo que envolve o ambiente empresarial, quer seja ele primeiro, segundo, terceiro setor, que é o ambiente de nós administradores. Então, pensar as instituições de forma inter e interdisciplinar, para fazer com que elas, de fato, sejam um polo, um modelo de construção do conhecimento, e não simplesmente uma reprodução de papéis em forma de certificado, porque ter diploma de nível superior hoje, apenas o diploma não vai levar você a lugar nenhum. Então, eu preciso, de fato, ter competências práticas para colocar esse aluno no mercado de trabalho e que ele possa ser autossuficiente. Então, um dos papéis da universidade e uma proposta também do nosso Conselho Regional de Administração é fazer com que isso efetivamente ocorra. Sem mais delongas, eu vou aqui apresentar o meu amigo pessoal Constantino Oliveira, tá? Que tem um currículo muito vasto. Constantino, vou colocar aqui em público. Para mim, você é uma inspiração, eu digo isso para você. Eu admiro muito o Constantino, uma inspiração, mestre em administração, doutorando em administração, professor universitário, tá? Tanto de universidade pública como privada, coordenador de curso, gestor empresarial, consultor, empresário, né? Hoje, membro da Academy of Management e pesquisador na área como cultura organizacional, aprendizado organizacional, gestão do tempo, empreendedorismo, mentoria, sócio fundador da Conevolve, que é empresa de consultoria, e professor em diferentes cursos de graduação e pós-graduação. Eu quero ser um dia sua aluna, porque eu tenho certeza que nós sempre temos a aprender, e aprender com uma simplicidade e uma forma descomplicada é um desafio de um professor, e isso é uma qualidade que você tem, porque não só a gente ouve falar do aluno isso, mas a gente vê no dia a dia a simplicidade, como você transforma o conhecimento e como isso se torna encantador, que é uma das funções nossa enquanto docentes, mas que poucos têm esse dom. Então, meu amigo, meu orgulho de estar aqui com você, não estou bajulando, porque você sabe que é de verdade, e desejo você agora, a todos nós, um momento de construção do conhecimento com esse tema que é construção e desenvolvimento de aprendizagem organizacional nas instituições de ensino superior. Com você, Constantino. Obrigado, minha amiga. Queria agradecer a presença de todos aqui, Alexandre, Aline, Bruno, tem Creane, Crisane, Dárlia, Girlana, Ian, Jéssica, Júlia, Laila, Letícia, Michael, Nádia, Rodrigo e Tássio. Pessoal, obrigado pela presença de vocês.
Eu pessoalmente acho que os processos de palestras eles se tornam muito mais interessantes quando é interativo. Então, se sintam muito confortáveis a parar no meio e perguntar e etc. Eu acho que o processo dialogado é muito mais interessante do que apenas a exposição. Quando a gente está fazendo pela internet, acaba gerando dificuldade. Então, não precisa esperar o final para perguntar nada, não. Sintam-se muito à vontade. Falar sobre aprendizado organizacional é um tema que, a mim, é muito caro, primeiro porque eu fiz o meu mestrado com tema de aprendizado organizacional, especificamente sobre mentoria e processo de aprendizado. E aí, o grande professor Jader me orientou e outro dia falei com ele está no Texas, continua ainda sendo um grande amigo e pesquisador na área de aprendizado. E quando você pede para eu falar um pouquinho sobre o aprendizado nas IEs, né, as instituições de ensino, para mim também é muito bacana, porque eu já sou, pela 4ª vez, coordenador de uma instituição de ensino. Então, já passei Estou na minha 4ª instituição de ensino como coordenador, e dá para entender um pouquinho alguns modelos e, obviamente, algumas críticas que a gente tem que tecer sobre as IEs e as instituições de ensino, sobre como ela tem lidado com o processo de aprendizado, que deveria ser o espaço natural para o aprendizado. Eu coloquei aqui alguns tópicos que, para mim, são relevantes, mas alguns tópicos talvez eu passe mais rápido, outros demore mais, a partir de perguntas e conversas que a gente possa ter aqui. Então, acho que vai ser bacana. No meu doutorado, você falou do doutorado, eu também estou pesquisando sobre aprendizado através de uma ótica um pouco mais, digamos assim, sociológica, né? Para quem interessa esse tipo de aprendizado, como outros espaços que não são só as organizações, acontece a assimilação de conhecimento, de que forma, competências socioemocionais, a importância disso. Então, são temas que a mim são muito caros, e eu espero aqui, obviamente, eu coloquei tópicos aqui mais ligados às teorias clássicas, mas vou ficar muito feliz se a gente discutir também sobre Bourdieu e outras coisas que para mim interessam, né? Tá conseguindo ver o slide normalmente aqui, Ina? Tranquilo? Sim, perfeito. Pronto, bacana. Então, eu vou conversando aqui, vocês sintam-se muito à vontade para estar me interrompendo e tirando dúvidas, se vocês acham interessante, né? Nesses breves momentos que a gente tem aqui. Bom, antes de começar a falar sobre aprendizado organizacional, é importante trazer alguns conceitos aqui, porque quando a gente fala de aprendizado, parece que é um conceito único. E, de forma geral, quando a gente cita aprendizado, a gente fala tanto do processo de ensino como processo de aprendizado. Tanto é que nas falas, normalmente, você vai ver o ensino-aprendizado de determinada instituição. O que significa isso, né? Por que unir ensino e aprendizado? Porque a gente entende que a relação de uma instituição de ensino, né, com uma pessoa, ou de uma pessoa com outra pessoa, ela se requer primeiro que alguém passe algum tipo de informação, não necessariamente passe conhecimento, mas que haja uma via ou não necessariamente uma pessoa, mas um livro, uma máquina, uma atividade, né? Esse seria a atividade propriamente dita de ensino. E não é necessariamente porque alguém está passando algum tipo de informação, algum tipo de mensagem, que a outra está aprendendo. Então, o que acontece muito dentro da sala de aula é que tem um professor que ele tenta mediar o conhecimento, não necessariamente a pessoa que está despejando conhecimento, mas ele vai mediar o processo de adquirir conhecimento. E, a partir disso, tem os alunos que vão aprender a partir da mediação desse professor. E aí a gente já tem alguns problemas aqui grandes nesse processo de aprendizado, né? Eu posso preparar a melhor aula possível, posso preparar a melhor palestra possível, que mesmo assim, ainda assim vão surgir algumas dificuldades. Por exemplo, o aluno, eu, por exemplo, vou dar aula hoje à noite, e é possível que alguns alunos estejam cansados. É possível que alguns alunos estejam pensando na dívida deles. É possível que alguns alunos estejam apaixonados. Então, o processo de aprendizado ele não depende só da pessoa que está mediando. Ele depende também da pessoa que está recebendo. E o ensino ele pode acontecer de maneira individualizada, ou seja, eu chegar na sala hoje, preparar uma aula muito bacana e ainda assim ninguém aprender. É possível isso.
ou não preparar uma aula bacana e ninguém aprender também. Como é possível a pessoa aprender sem um mediador ali, sem uma pessoa do lado para tentar ajudar. Então, são dois conceitos distintos, mas que normalmente estão unidos. E é interessante porque dentro da administração a gente aprende muito sobre esse conceito de eficiência e eficácia. De forma geral, a eficiência vai levar à eficácia. Se a gente estuda da maneira adequada, a gente vai aprender como deveria, né? Então, sei lá, Girlana, ela tá estudando para um concurso público, Júlia tá estudando concurso público. E estudar dentro de uma determinada metodologia é possível, né? É bem provável que elas passem nesse concurso público que elas estão estudando, e daí por diante. Então, a ideia do ensino-aprendizado é que haja uma mão dupla. Você propõe uma mediação do ensino bacana, e a partir disso vai haver uma aprendizagem bacana, ciente de que certas coisas não dependem da gente. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje de cultura, eu acho que vai ser importante a gente falar sobre isso. E aí tem um outro tema, antes da gente falar também de aprendizado organizacional, que eu acho que é importante, a diferença entre pedagogia e andragogia. Porque a gente fala também de forma geral, está no nosso linguajar, o nosso modelo pedagógico, né? Ou a pedagogia. De forma geral, a palavra pedagogia, né, ela originalmente é uma palavra que se refere ao ensino de crianças. Quando a gente fala de ensino de adultos, a gente está falando de andragogia. Aí talvez vocês estejam pensando, poxa, professor, mas é uma questão só, digamos assim, conceitual. Não necessariamente, né? Por quê? Porque ensinar para um adulto ele tem diferenças claras dependendo da forma que você está. Por exemplo, Alexandre e Michael estão aqui, e a gente percebe claramente que as pessoas estão aqui, elas estão em busca de alguma coisa, né? Então, a busca de um conhecimento, em busca de um certificado, em busca de... a ideia de você ter sentido naquilo que você está fazendo é fundamental na andragogia. Você pode ensinar para uma criança através de um processo lúdico. Mas imagine aqui, eu estou aqui falando com Jéssica, Laila, Gilana, e de alguma forma elas começam a se perguntar, mas para que eu estou aqui? Né? E esse para que eu estou aqui, normalmente não acontece numa criança, mas no adulto é muito claro. Quando a gente ensina e já aconteceu problemas com alguns alunos em curso de pós-graduação, é muito mais comum isso. Você está dentro de uma aula de pós-graduação, normalmente as aulas são curtas, você dá 5 aulas e vem outra disciplina, 5 aulas vem outra disciplina, né? E em alguns momentos, alguns alunos, para alguns professores, acontece, mas o professor não está, né? Não está entregando aquilo que precisa, e aí acontece algumas divergências. Na graduação é mais difícil, porque você tem um processo mais longo para ensinar, mas o aluno, às vezes, e eu tenho certeza que, eu não sei quem está aqui realmente está fazendo graduação na administração, outra área, mas é possível que alguns de vocês estejam estudando, né, estejam dentro da universidade, da faculdade, e em alguns momentos vocês perguntam, para que eu estou estudando essa disciplina? Né? Essa é uma pergunta, eventualmente, que vai acontecer. Para que eu estou estudando isso? E por que eu estou falando isso? Porque o adulto, quando ele aprende, ele tem a necessidade de ter um sentido por trás. Senão não tem interesse, não cria motivação no processo. E aí tem alguns pilares aqui do modelo de andragogia que é importante. Primeiro o pilar, e eu acho que é importante aí, é o processo de autonomia. Para que haja um ensino bacana para um adulto, é importante que ele possa dar sua opinião, ele possa participar, ele possa... Né? Aí vocês provavelmente vão dizer, professor, mas dentro da sala de aula a gente aprende ouvindo. Mas não é um aprendizado efetivo. Né? O processo de aprendizado de um adulto, ele requer uma certa autonomia para ele fazer a atividade dele, para ele debater, para ele questionar. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quando eu estou ensinando, uma coisa importante. Qual a diferença, por exemplo, de você aprender, por exemplo, administração dentro de uma faculdade ou ir para um curso do Sebrae? Você podia pegar vários cursos do Sebrae e aprender várias ferramentas. Os cursos são ótimos, né? A gente trabalha com o Sebrae, tem parceiros dentro do Sebrae. Por que não fazer isso? Ora, para que fazer um curso de administração? E aí tem alguns componentes importantes, talvez um desses, o mais importante, seja o processo crítico.
Porque quando você vai fazer um curso no Sebrae, você não necessariamente vai questionar a ferramenta que você está recebendo. Você vai pegar aquela ferramenta e aplicar. É dentro das instituições de ensino que a gente questiona. Ou seja, os alunos são provocados a questionar a teoria X, a teoria Y, a ferramenta. Por que isso? Mas tem que se adaptar. E esse senso crítico é importante, né? Isso advém de uma certa autonomia. Um outro ponto importante aqui também é a experiência. É através da experiência vivida que a gente vai trocando dentro de um conteúdo de administração. E aqui tem uma coisa interessante, né? Quando o aluno ele chega, por exemplo, novo na instituição, ele está começando lá, os exemplos, eu posso dar a mesma aula de um aluno, para uma mesma disciplina para um aluno que está começando e um aluno que está acabando o curso. E você vê claramente como é distinto a forma de você trabalhar. Os exemplos que eu dou são totalmente distintos para os alunos que estão finalizando, porque já tem uma experiência profissional. Então, eu posso fazer relações, por exemplo, da experiência dele no trabalho com a experiência, com os conceitos que eu estou falando. O aluno que normalmente está começando na faculdade, ele ainda não tem experiência, o aluno do primeiro semestre, vai começar ainda, está começando ainda o trabalho. Então, às vezes eu tenho que relacionar com contextos que são contextos e conceitos do dia a dia, da vida dele, pessoal, e não necessariamente relação ao trabalho. Então, essa parte aqui de falar de experiências e troca de experiências, e cada vez mais, né, o instrutor, a gente vai falar aqui de universidade corporativa, o instrutor, ele é basicamente um mediador, né, nesse processo, não necessariamente... então, é bacana quando o aluno ele já tem uma certa experiência, você faz uma troca entre ele. Pô, na minha empresa está assim, na outra empresa assado, a minha experiência. Então, eu que já abri, sei lá, já abri 3 empresas, já passei empresa para frente, já não sei o quê, né, tinha empresa de material elétrico, tinha não sei o quê. Eu vou contando essas histórias para os meus alunos. E os alunos vão contando a história. Não, na minha empresa, isso aqui e tal. Então, esse tipo de coisa não acontece na pedagogia, né? Porque tudo é muito novo para a criança. O adulto ele já consegue fazer isso e isso é importante. A prontidão para o aprendizado é outra coisa importante. E aqui eu tenho alguns poréns, né? Sempre que alguma coisa é mediada pelos vídeos, né? Eu não sei direito como é que está, por exemplo, as Alines em casa, ou como é que está a Creane e tal. Se eles estão deitados, estão dormindo, se estão, né, se colocaram aqui o vídeo, mas estão ouvindo, tá fazendo alguma coisa, estão no trabalho, né? E aí você está digitando lá o trabalho, tem que entregar alguma coisa. Essa prontidão para que você esteja presente, né, consciente do processo e querer estar aqui muito forte, né, no processo de aprendizado, é fundamental. Então, você tem que estar pronto para querer aprender. E não só isso, pronto para aplicar o aprendizado. O processo de você simplesmente pegar alguma coisa e não conseguir aplicar, isso vai fazer com que o aprendizado vá diluindo. Então, quando você pega um aprendizado, aplica na empresa, faz atividade, etc., é um processo que você vai se sentindo mais dono desse conhecimento e, a partir disso, você vai também conseguindo reter a informação e aplicar de uma maneira muito clara. E o último processo aqui é a parte da motivação. É o fato de você realmente querer aprender. É o fato de você decidir que vai aprender. Isso, obviamente, para o adulto é importante. Eu tenho grande parte dos alunos de administração, por exemplo, eles estudam de noite. Você imagina chegar do trabalho, cansado, exausto. Hoje, quinta-feira, imagine, um dia fantástico para, né? Sexta-feira à noite, fantástico para aprender. E aí você ainda tem que ouvir o professor Constantino dentro da sala de aula, né? Ou um instrutor dentro de uma organização, etc. Onde você está cheio de trabalho, às vezes você está ouvindo o instrutor, mas está pensando aí nos problemas, nos e-mails, etc. E tantas outras coisas que você... Se você não tiver essa motivação, pô, quero aprender, o processo de aprendizado também vai ser mitigado. Então, são 5 pilares aí importantes do processo de andragogia. E é importante a gente começar fazendo essa distinção, né? Os alunos que estão na faculdade são adultos, os alunos dentro das organizações são adultos, e eles têm modalidades distintas de processo de aprendizagem de criança. Não que você não vai poder utilizar aí conceitos de Vygotsky, sei lá, de outros autores da área de pedagogia, você pode adaptar, mas você não pode simplesmente implantar algo. Eu tenho certeza que se eu
Eu chego na sala de aula e fico fazendo brincadeiras lúdicas, que os alunos adoram, né? E o aluno não vê sentido naquilo, ele simplesmente vai dizer, pô, eu perdi meu dia, para que eu vim para cá? Só para brincar? Eu ficava em casa fazendo qualquer outra coisa. Bom, vamos falar agora de aprendizado organizacional, que é algo que, pessoalmente, eu gosto. Então, desde o momento que eu entrei no mestrado, eu me aprofundei muito nesse tema. Isso tem mais de 10 anos, né? Já tive artigos publicados nessa área, e é algo que eu, pessoalmente, gosto de me aprofundar. Como é que as pessoas aprendem dentro de organizações? Essa é a pergunta. Quais são as modalidades, de que forma eles aprendem, que forma é mais efetiva? Porque você pode ter, como é que eu diria aqui, conceitos mais simples do processo de aprendizado, mas as instituições e as organizações, elas têm características muito próprias. E aí tem um elemento que é fundamental, que é o tipo de conhecimento que existe dentro das organizações. Então, a gente divide normalmente. As divisões dentro da pedagogia são distintas, né? Os slides estão aparecendo normalmente aí, né, Ina? Bacana. Normalmente, a gente tem 2 tipos de conhecimento dentro das organizações. Essa é a divisão clássica que a gente tem. Independente da escola que você venha trabalhar ou estudar. Primeiro, o conhecimento explícito. É o conhecimento que... A definição do conhecimento explícito é aquilo que você pode codificar e decodificar. Então, vocês estão me ouvindo, estou falando em português, vocês estão decodificando. Essa é uma linguagem explícita. Se vocês leem um livro, é uma linguagem explícita. Leem um manual, é uma linguagem explícita. Se vocês vê alguém visualizando algum código e vocês entendem claramente aquele código e é decodificado, essa é uma linguagem explícita. E os modelos de aprendizado explícito, eles são muito mais baratos, né? É muito bacana escrever um livro, uma pessoa ler e entender aquilo. Então, conhecimento explícito é algo mais comum e é o que as empresas desejam realmente. O outro conhecimento é um conhecimento que a gente chama de tácito. Conhecimento tácito é um conhecimento que, pela própria definição do explícito, ele não acontece dessa forma, ou seja, ele não pode ser decodificado. Então, se eu perguntar a Cris Leide aqui, Cris Leide, o que como é que você faz para liderar? Por mais que a Slade ela tente aqui, de alguma forma, falar comigo, ainda assim vai haver algumas dificuldades. Creane, como é que você faz? Então, você vai ter aí a dificuldade de verbalizar. Ela vai dizer, eu faço isso, faço aquilo, mas não é porque ela me disse, né, como é que ela faz, que eu vou conseguir ser um líder. Porque existem elementos tácitos do processo ali, de comunicação, de falar em público, de liderar, de reger conflitos, várias outras coisas ali, que, para mim, seria difícil aprender apenas ouvindo. Então, obviamente, a gente debate sobre isso dentro da sala de aula. Dentro das organizações, a gente tem cursos sobre liderança, sobre motivação, e são importantes para que a gente debate sobre isso, mas ainda assim vai haver dificuldade nesse processo de aprendizado. Então, o conhecimento tácito e explícito, eles são conhecimentos fundamentais para que a gente entenda exatamente o que acontece dentro das organizações. E aí vai haver já um problema, né? Justamente como é que eu guardo aquilo que não é possível codificar. Porque esses 2 autores aqui, Nonaki Takeuchi, são os principais nomes na área de gestão de conhecimento. Eles falam sobre justamente isso, né? O livro Gestão de Conhecimento é sobre a possibilidade de você conseguir gerir esse conhecimento. Mas como é que eu vou gerir o conhecimento? Fabiana, por exemplo, é uma grande comunicadora. Ela dá excelentes palestras. Como é que ela diz isso para uma pessoa? Um excelente líder, né? Como é que isso vai acontecer para que ela passe essa informação para outra pessoa? Então, o que as organizações querem realmente, de alguma forma, é transformar aquilo que ela chama de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Porque o conhecimento explícito é fácil de guardar. Então, se eu pensar aqui, poxa, sei lá, Ian, ele tem um conhecimento tácito muito grande, né? E a Ian, de alguma forma, pede para sair da empresa. O que é que acontece quando o conhecimento tácito ele fica só com Ian? Ian vai levar o conhecimento tácito com ele. O que as organizações elas desejam realmente é fazer com que o conhecimento tácito ele se transforme em explícito, de alguma forma. Então, é possível aqui, por exemplo, Júlia, que é uma excelente pessoa que gera conflitos na organização dela,
ela consiga colocar em palavras coisas que ela faça. Quer ver uma coisa interessante? Eu estou no ensino há muito tempo, minha filha, né? Minha filha tem 19 anos. Ano passado, estava tentando ensinar ela a dirigir. E aí eu falava assim para minha filha, sinta o carro, né? Ela perguntava para mim, quando é que eu devo passar a marcha? Eu não sei quando é que você deve passar a marcha. Apenas sinta o carro, ele vai dizer para você que precisa passar primeiro, passar segundo e tal. E isso é o pior dos mundos, né? Como é que você vai dizer para uma pessoa, sinta o carro, né? O que é isso, sentir o carro? E, obviamente, a minha inaptidão para ensinar uma pessoa a dirigir é óbvia, né? É possível que outra pessoa ele consiga transformar esse conhecimento tácito. Eu sei quando devo, porque o carro, eu consigo sentir o carro, vou passando a marcha, mas talvez um instrutor muito bem preparado, ele vai dizer, ó, a partir de determinado momento você vai ouvir isso, vai sentir isso, e você passa. Ele está transformando o conhecimento meu tácito em explícito, ele consegue fazer isso, e aí uma pessoa poderá dirigir de uma forma muito mais tranquila do que uma outra. Então, essa relação entre o tácito e o explícito é importante. Nonaki Takeuchi, no seu livro, ele vai criar essas 4 tipologias. Quando você transforma conhecimento tácito em tácito, quando você tem isso acontece quando você trabalha, ou seja, se eu não sei explicar, mas uma pessoa começa a dirigir comigo, ela vai aprender conhecimento tácito através do tácito, é o que chama de socialização. A combinação, né? Uma pessoa passa o explícito para outra, mais comum. A exteriorização, transformar o tácito em explícito, e talvez esse seja o principal elemento de um desejo de uma organização. Né? É pegar um conhecimento tácito e explícito. Por quê? Porque a partir disso vai ser fácil passar o conhecimento tácito para outras pessoas. Então, os conhecimentos eles podem ser transformados. E, obviamente, conhecimento explícito, que é puramente explícito, posso colocar componentes tácitos também, e eles são importantes, né? Isso é importante. Eu falei aqui de aprendizado organizacional, falei aqui de gestão do conhecimento, e vou falar aqui de organizações de aprendizado. Na literatura, eu estou começando a falar aqui de forma bem teórica, né? E eu não sei quem aqui quer se aprofundar nesse tema, mas você vai ver essas 3 escolas são escolas distintas que elas têm elementos em comum. Eu diria que o elemento em comum, né, entre eles é justamente essa questão do tácito e do explícito. Você vai ver isso em qualquer escola. Peter Senge, que escreveu esse livro, que virou um clássico da literatura de administração, né, a quinta disciplina, ele basicamente fala sobre isso, sobre como transformar organizações em um ambiente onde se queira aprender constantemente, onde o aprendizado seja a bola mestra disso aí. E ele também vai falar de conhecimento tácito, conhecimento explícito. Então, apesar de ser escolas distintas de trabalho, aí eu não sei, talvez alguém tenha alguns estudantes aqui de administração queiram fazer TCC nessa área de aprendizado organizacional, provavelmente vão ter que escolher aí esses temas. Eu quero falar de aprendizado organizacional, eu quero falar de gestão do conhecimento, aí tem Nonaki Takeuchi. Aprendizado organizacional tem diversos autores bacanas, né? E aí tem organizações de aprendizado, que é um outro tema de Peter, que começa com Peter Senge, e aí a quinta disciplina é um livro fundamental, né? Se tornou um clássico aí na administração. Ele tem um modelo de processo de administração onde passa 5 etapas aqui, né? O domínio pessoal, né? Onde você se torna dono de si mesmo e daquilo que você está ensinando, né? É importante que você saiba exatamente. Então, sei lá, Girlana, ela vai fazer alguma coisa e vai fazer depois no dia seguinte. Chega um momento que ela tem um domínio claro de si mesmo e da atividade que ela está fazendo. O outro é um pensamento sistêmico, né? Quando você faz alguma coisa, você não pensar só naquilo que você está fazendo, mas você entender o impacto daquilo em toda a organização. Como eu estou falando, como eu estou fazendo, o que é que está acontecendo aqui? Que impacto vai ter na vida das outras pessoas? Isso é importante. O processo, e aí eu não comentei isso, mas quando a gente fala de aprendizado organizacional, o modelo para você passar o conhecimento tácito é um modelo onde a gente chama de socioprático. O que significa isso? Eu aprendo o conhecimento tácito através de modalidades que são sociais, ou seja, a gente vai fazer juntos com outras pessoas. Então, eu vou, sei lá, aprender a cozinhar cozinhando do lado de outra pessoa. Tem componentes ali, né? Eu, por exemplo, se eu pegar uma receita na internet, eu nunca vou conseguir. Ou minha mãe vai passar uma receita para mim, ela não fica igual. Por que não fica igual? Porque tem elementos ali que eu preciso estar
igual, fazendo junto com ele. Então, o conhecimento ele é prático, né? Ou seja, eu boto a mão na massa, e ele é social, né? Eu aprendo compartilhando. E é isso que o Peter Senge está dizendo. O aprendizado ele deve ser socializado, né? Você aprende conhecimento tácito fundamentalmente quando você está com outras pessoas do outro lado. E aí, daqui a pouco, eu vou fazer algumas críticas aqui às instituições de ensino. Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Porque a dificuldade de ser professor, por exemplo, para algumas pessoas. Talvez aqui, algumas pessoas que estão aqui, eles vão dizer, poxa, eu tive excelentes professores e tive professores, né? Não sei, Mike tá aqui, o Letícia vai dizer, poxa, professores que não foram tão legais. O que está faltando? Porque como é que eles aprenderam, né? E aí eu estou falando tanto de instituições públicas como privadas, né? Estou na instituição pública, fui professor de nas instituições públicas, como Inamassa, e privada, a gente sabe que tem excelentes professores e professores não tão engajados, digamos assim, né? Um quarto elemento aqui é a visão compartilhada. E aí, isso é importante também, a gente entender que quando a gente fala em aprendizado dentro das organizações, para que haja um aprendizado efetivo, seria importante que todo mundo tivesse uma visão de futuro em comum. Para onde eu estou indo, né? Quais são as metas, objetivos, a estratégia da empresa, por que eu tenho que aprender? Porque isso vai ser muito claro. Eu sugiro fortemente aí os livros de Simon Sinek, que fala sobre propósito, fala sobre objetivos, o porquê, né? É muito importante a gente entender o porquê do que a gente está fazendo dentro das organizações. E quando as organizações têm um objetivo compartilhado, para onde ela está indo, o que é que a gente precisa aprender, isso é fundamental. Por último, o que Peter Senge, o que se denominou hoje, né, muito facilmente, e aí os grandes coaches utilizam muito essa palavra, modelos mentais ou mindset, né? Os mindset, a forma com que você tem que pensar a sua vida, as organizações. Eu vou fazer algumas críticas também, se der tempo, para a gente falar hoje sobre esse negócio de mindset. Eu acho que é importante a gente entender o que está por trás de alguns discursos e narrativas organizacionais, né? Então, acho que é importante. Peter Senge ele vai acrescentar mais uma coisa aqui no processo de aprendizado da organização, o que ele chama de a sexta disciplina, ou a metanoia, que é uma palavra grega que significa mudança de mentalidade. Nos textos originais, por exemplo, religiosos, né? Paulo utiliza muito essa palavra, né? Metanoia, né? Metanoia é mudança de pensamento, a forma de você transcender, né? A forma de você mudar a forma, o transmutar uma forma. Então, é uma palavra grega. E eu acho que quando o Peter Senge fala isso, ele entende que, fundamentalmente, uma organização ela deve transpassar esse processo de... o processo de aprendizagem ele fica na veia, under the skin, né? Ou seja, tudo que você quer fazer tá ligado ao processo de aprendizado. Você vai para um local, você pensa em aprender para um determinado objetivo. Acontece comigo muito, não sei você, Ina, mas outro dia eu estava lendo um livro, o livro de... isso é horrível, né? Mas eu estava lendo o livro de Leonardo da Vinci, né? O Walter Isaac foi o mesmo biógrafo de Steve Jobs e tal. E ele fez a biografia, 900 páginas ali do livro de Da Vinci. Estava lendo o livro de Da Vinci e toda hora eu parava porque tinha alguma coisa que eu achava que deveria funcionar para minha aula. Eu falei, poxa, o Da Vinci foi para uma escola de comércio, não sabia disso. Tal. Peraí que eu vou anotar isso aqui e tal. Então, são elementos que vão acabando... sendo incorporados à sua persona, né? A todo momento você acha que o processo de aprendizado, eles são processos importantes. E para que haja isso, né, dentro das organizações, tem que haver um processo de cultura. É um outro elemento que a gente estuda muito, né, com diversas perspectivas, já tem também uma área muito sedimentada, mas cultura ele pode ser definido de diversas maneiras, mas eu vou pegar aqui talvez a definição clássica de cultura de Edgar Schein, que ele vai falar que cultura ele tem aí são os artefatos, né, as coisas materiais ou imateriais ali visíveis como marcas, né, cadeiras, mesas, etc. Né, tem os valores, né, e os pressupostos básicos. Valores é o que a gente entende que é importante, a gente consegue verbalizar, né, meus valores são isso aqui. E por último, o pressuposto básico, a cultura faz parte daquilo que a gente não sabe colocar em palavras, mas que a gente entende que faz parte de uma cultura de um determinado, o jeitinho brasileiro, né? Ou o que é o jeitinho brasileiro, o que é o jeitinho baiano, né? O jeitinho
paulista, etc. São elementos culturais que a gente entende que existem, mas às vezes a gente não consegue colocar em palavras. Então, os heróis, né, as histórias, tudo isso faz parte aí dos elementos da cultura. E para que haja isso que Peter Senge falou, né, o modelo de organizações que querem aprender, querem se tornar um processo de aprendizado contínuo, você tem que ter uma cultura de aprendizado forte, que aí você passa esse modelo mais clássico, né, para chegar a aprendizado organizacional. Você tem aí elementos importantes. Primeiro, a transparência. A organização tem que ser transparente no que ela passa para você, nas coisas que elas querem que você aprenda, a orientação para determinado assunto. Eu quero que você... a gente trabalha muito na área financeira, na área de negócio, na área de pessoas e daí por diante. Um outro é informações válidas. Parece algo bobo esse modelo, mas muitas organizações elas escondem informações dos funcionários por vários motivos, né? Com medo disso, com medo de levar, etc. Se você não tiver as informações disponíveis, válidas para você trabalhar, você não consegue. Depois, o processo de responsabilização. A gente falou aqui da autonomia, né, que é importante na andragogia. Você se responsabilizar pelo processo de aprendizado, né, e do seu trabalho dentro das organizações é importante. Que vai combinar esses elementos aí dentro de que a gente chama de cultura organizacional. Acho que são valores aí importantes e aspectos importantes para uma organização. Bom, eu queria agora que eu dei uma introdução aí sobre conceitos gerais sobre aprendizado organizacional e aí alunos e pessoas que queiram pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Eu coloquei não são as três únicas vertentes quando a gente fala de aprendizado nas organizações, né? Mas você tem aí Peter Senge, né, com organizações de aprendizado, você tem aprendizado organizacional e tem aí gestão do conhecimento. São três escolas distintas, mas que falam aí de aspectos muito, muito importantes. Mas agora eu queria trazer aqui aspectos mais claros e práticos para dentro das organizações. E aí a gente vai daqui a pouco falar das instituições de ensino como organizações que deveriam ser organizações eminentemente de aprendizado. Ora, se as faculdades e universidades ela têm como objetivo principal desenvolver pessoas, né, a partir do processo de aprendizado, e aí na Márcia fez uma provocação grande quando ela botou esse título, né? Como é que as faculdades elas ensinam para os seus próprios funcionários, né? Será que o que a gente prega aqui está sendo colocado? Vou citar nomes aqui, mas alguns exemplos e algumas indagações são importantes nesse processo, né? Antes de falar aqui sobre esse processo, é importante que a gente faça uma distinção rápida aqui entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é algo que está dentro do desenvolvimento, dentro de um projeto de desenvolvimento. Então, é algo menor. Você quer aprender algum tipo de competência, algum tipo de ferramenta, etc. Matemática financeira, custos, né, gestão de pessoas. Se você quer aprender algumas ferramentas, você vai tomar um treinamento para se capacitar para alguma coisa. O desenvolvimento ele é um processo a longo prazo. Então, você quer que a pessoa, dentro de um processo de desenvolvimento, saia da organização com determinadas competências. Né? E as competências são importantes dentro... para que eu possa fazer um modelo de desenvolvimento e treinamento dentro da organização, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, e essa é fundamental, quais são as competências que as pessoas precisam para estar naquele local? Eu começo a partir daí. Não é simplesmente se propor a fazer um treinamento, mas o que é que as pessoas realmente precisam para estar fazendo o seu trabalho bem feito? E aí o chá, o famoso chá, né, que todo aluno de administração conhece muito bem, né, as competências são divididas em conhecimentos teóricos ou explícitos, né, habilidades, conhecimentos tácitos e a parte que a gente diria o mindset, né, a motivação, a atitude, né, o próprio processo de você pensar em querer fazer. Então, eu posso fazer treinamentos para essas três áreas, né? Para que vocês melhorem a habilidade, e aí, obviamente, se eu quero trabalhar a habilidade, talvez um treinamento prático seja mais interessante. Se eu quero dar conhecimento explícito, né? Um treinamento mais teórico funciona, e o mindset, eventualmente, ali, né, a atitude, ele tem muito a ver também com alguns treinamentos vivenciais, a forma de você enxergar o mundo, etc. Então, são elementos importantes. Mas o que eu queria deixar claro aqui, que antes de começar a pensar em treinamento, em aprendizado, em determinados elementos aqui dentro de uma organização, pergunta que eu tenho que fazer fundamentalmente aqui é quais são as competências que as pessoas precisam. Por exemplo, os alunos de administração. É uma pergunta que eu acho importante, né? Eu estou dando, por exemplo, uma disciplina agora que tem tudo a ver com a palestra de hoje, chamada Desenvolvimento de Pessoas.
É uma disciplina que a gente fala sobre treinamento e tal. E aí eu falei, para os alunos, o aluno tem que sair dessa disciplina sabendo fazer um treinamento. Perceba, é a habilidade que eu estou colocando. Quando você sai de uma aula, o que é que você quer levar dela ali? Alguém levantou a mão? Quer fazer alguma pergunta? Sinta-se muito à vontade para falar, viu? Então, assim, é importante que a gente, dentro de um curso de administração, a gente pergunte, o administrador, né? Ele vai sair do curso de administração com que tipo de conhecimentos, com que tipo de habilidades, né? Com que tipo de atitude, para que o egresso ele vá para o mercado de trabalho. E eu acho que esse é o elemento fundamental, importante, né? Nesse processo aí. Ina, eu não estou lendo o chat aqui. Se você, né, quiser fazer. Você tá com áudio? Você tá com áudio fechado aí. Tem pergunta aqui, tá? Mas eu acho que dá para acompanhar agora. Por exemplo, quer que eu fale agora? Pergunta? Pode sim, pode falar aí. Pronto, tem a primeira aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. Eu estava separando. Você está respondendo até uma, né? Agora. É que eu vi Como agora. é possível promover a aprendizagem organizacional nas organizações? Você está respondendo. Eu acho que assim, a gente tem, primeiro, que eu acho fundamental, né? Antes de começar a pensar até em competências, né, eu diria, para essa pergunta importante, é a decisão fundamental lá de cima de que deve haver aprendizado organizacional dentro das organizações. Porque perceba, tem uma coisa nessa pergunta, né, por mais simples que pareça, que é extremamente profunda. Quando Taylor, que é considerado um dos primeiros autores formais da administração, ele pressupõe seu método. O seu método de aprendizado é um método para tirar as pessoas quando houver qualquer problema. Então, você vai botar a pessoa na linha de produção, bate o martelo. A pessoa cansou, a pessoa está exausta. O que é que eu faço com a pessoa? Jogo fora e coloco outra. Então, esse é um processo. Eu não preciso gastar muito tempo com o processo de aprendizado. A pessoa vai aprender rápido, porque é uma atividade muito monótona. E aí você pensa, pô, as atividades hoje são cada vez mais complexas, né? Pô, se atividades hoje são cada vez mais complexas, isso vai gerar aqui alguns tipos de dificuldade, porque eu não posso simplesmente pegar as pessoas e jogarem fora, né? Jogar fora. Então eu vou ter que ter uma decisão muito clara lá de cima que as pessoas precisam, de alguma forma, aprender, e a organização deve prover isso de alguma forma. Então, eu acho que o início, a gente vai continuar falando aqui sobre elementos, né? Mas eu acho que a pergunta de Jéssica foi muito importante. Assim, é importante que haja uma decisão organizacional de que a gente vai implantar processos de desenvolvimento na organização, desenvolvimento de pessoas, e que deve haver aprendizado. E aí o chá é fundamental. Por que o chá é fundamental? Porque a partir da determinação, vamos pegar um exemplo aqui, né, de chá. Você está numa área, isso acontece muito quando a gente ensina, e que é o pai, talvez, dessa questão de competências, né, quem traz os primeiros elementos de competência. Tem um autor na área de motivação chamado... agora passou o nome dele. Mas ele divide a necessidade humana em 3 necessidades, né? A necessidade de poder, a necessidade de socialização e a necessidade de achievement, né? De você conseguir algo, de você realmente passar. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm alguns desejos mais fortes que outros. Todo mundo tem esses 3 necessidades. Necessidade de poder, necessidade de realização e necessidade de associação. Só que, por exemplo, o vendedor, ele tem, por exemplo, que ter uma necessidade de realização maior do que outras. Porque ele tem que bater metas. Mais do que a necessidade de poder, mais do que a necessidade de associação. O vendedor, ele tem que ter a necessidade de realização. Aí você pega um bom vendedor, olha que coisa curiosa, e vai dizer agora, você é bom vendedor, eu vou botar você como chefe dos vendedores. Só que o vendedor ele não tem um perfil, não tem competência, nem desejo de ser, mas ele vai ganhar um pouco mais, e ali e aí o que acontece? Se o cara continua ainda com a necessidade de realização, ele vai começar a disputar com seus vendedores a venda, né? Ele devia estar ajudando, ou seja, a necessidade de poder para o líder deve ser muito mais forte do que a necessidade de realização.
Então, assim, o que é importante que a gente entenda aqui em competência é que, para determinados cargos, eu tenho determinadas características. E essas características que eu chamo de competência têm que ser mapeadas antes. Então, eu preciso... Perfeito, Alexandre. Teoria das necessidades de Mecklen. O nome é exatamente Mecklen, que ele fala das 3 necessidades. E não só é interessante Mecklen, porque ele também é considerado o pai. Os primeiros teóricos ali que falam de competências dentro das organizações. Então, é um autor fundamental. Obrigado, viu, Alexandre? Trouxe aí a minha memória. Eu estou ficando velho também, né? As coisas estão pegando. Então, assim, são a partir desse entendimento das necessidades das competências para determinado cargo, você vai colocar as pessoas ali em determinados cargos e você vai poder desenvolver, porque você vai dizer, poxa, o vendedor talvez ele não tenha as competências para ser um líder. Mas eu posso desenvolver essas competências e talvez as necessidades deles venham mudando também. Então, é importante que a gente entenda aí de forma muito clara essas competências necessárias para que a gente possa fazer. Então, esse vendedor ele vai ter o conhecimento de venda, propriamente dito. Ele vai saber dialogar, ele vai falar com as pessoas, aí conhecimentos tácitos, né? Do time de você fazer as perguntas, de como você oferecer, são importantes, não é só o conhecimento explícito, você vai aprendendo isso na prática. E atitude, né? Vendas, então, você tem que ter atitude positiva, não tem jeito, você tem que ter aquela atitude construtiva, né? De proativa, de querer realmente fechar vendas. Tem uma coisa que me incomoda um pouquinho nessa questão de aprendizado, eu vou falar para vocês, mas antes de falar da minha frustração com indicadores, eu quero falar aqui de 4 indicadores que normalmente acontecem dentro do processo de aprendizado, né? A gente tem basicamente 4 tipos de avaliação e indicadores que a gente tem em um processo de aprendizado. Primeiro é a avaliação de reação, depois a avaliação de aprendizado, depois a avaliação comportamental e a avaliação de resultado. Eu vou passar rapidamente aqui, meu tempo é curto, acho que eu botei assunto demais para falar hoje, mas primeiro, a questão da avaliação de reação, que é algo muito, muito fácil de você identificar. Logo depois você faz um treinamento, você vai desenvolver algum tipo de ação, você passa um questionário e as pessoas vão dizer gostei, não gostei, etc. É algo rápido, você entende logo. Agora mesmo foi passada aqui uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa a gente vai comentar, foi interessante Tayla colocar isso aqui, porque tem tudo a ver com os indicadores. O que Tayla está querendo aqui do CRA é justamente identificar justamente essa reação de vocês, não só a reação, o processo de aprendizado, mas fundamentalmente essa pesquisa de satisfação, ela está preocupada com a reação de vocês. Gostaram, não gostaram, etc. Acho que é importante dar esse feedback. Então, esse é o modelo mais fácil. Acabou o treinamento, acabou isso aqui, vocês vão, gostei, não gostei, fiquei satisfeito. É uma pesquisa de reação. O segundo tipo de pesquisa é a pesquisa de aprendizado. É o que normalmente a gente faz dentro das salas de aula. Acabou o assunto ali, a gente vai fazer provas com vocês. Vocês vão verificar se sabem, se não sabem. As organizações têm também. E isso acontece nas organizações, principalmente quando as organizações têm modelos corporativos fechados. Tem que sempre fazer um testezinho para receber um certificado ali, acolá. Eu lembro que eu visitava muito a indústria, o polo industrial de Camaçari, tinha muitos clientes lá. E aí tinha aqueles... Você vai entrar na indústria, tem aqueles protocolos para você entrar na indústria, botar não sei o quê, máscara, aquelas coisas todas. E de tempos em tempos você tinha que tomar a aula de um vídeo de protocolo de segurança e no final tinha que fazer um teste, né? Então, aqueles testezinhos lá, para saber se aprendeu, se fazer algumas perguntas de aprendizado, isso que é importante também. É um segundo nível, né? Então, você vai verificar que as pessoas aprenderam antes, depois. Acontece muito quando você tem um modelo pré-aula e pós-aula. Você faz uma pré-aula, um teste, depois faz um segundo teste na pós-aula e verifica se aprendeu. Qual é o problema desse processo de aprendizado? Porque essa análise de conhecimento ele é muito temporária. Você vão ver, os alunos que estudam para concurso, né? Eu estou pegando concurso porque é algo muito claro, eles vão estudar hoje e aí fazem uma bateria de questões, vão acertar tudo. Massa, né? Vão fazer as questões daqui a uma semana sem estudar. Não vão ter a mesma assertiva. Esse que é o problema aqui dos testes de aprendizado, né? E aí você tem aí o terceiro tipo de teste, que é o teste de comportamento, quando você não só a pessoa aprende, mas a pessoa começa a agir de maneira diferente. Então, você vai para
um treinamento bacana, etc. O CRA faz aí treinamentos, traz um bom instrutor e vocês vão agir de maneira diferente. Olha que coisa bacana, né? A forma de você se comportar, as métricas de comportamento, você vai agir de maneira diferente, você vai ter uma atitude mais proativa. E aí talvez esse tipo aqui de indicação, né, você só consegue com o tempo na organização. Tomou o treinamento, tomou o segundo, ele está mudando a postura dele, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental. E aí tem um quarto nível aqui, que é o nível de resultado, que as empresas realmente querem. Elas querem investir no funcionário, e a partir desse investimento ela quer ter o resultado. Então, eu tomei o treinamento, estou me desenvolvendo, começo a dar resultado. A gente vai ter lá na faculdade, estou levando lá um Ambev para dar palestra nessa semana, a gente batendo papo ali, a gente falava muito, né? Eu visitava a Ambev como, né, era fornecedor deles, mas nunca trabalhei lá, provavelmente. A gente estava batendo papo lá sobre os processos internos da Ambev, e eles falavam sobre esse processo interno de resultado. A empresa sempre foi muito orientada para resultado, né? Isso é importante. Bom, aí eu falei aqui dos 4 tipos de pesquisa, né, que a gente tem nas organizações para saber se o aprendizado ocorre ou não. Você ia falar alguma coisa ainda? Pode dizer. Só a colocação aqui, Jéssica Couto colocou aqui o seguinte: na pesquisa de satisfação, não tem opção de quem está cursando a graduação. Na questão 3, qual o seu nível de escolaridade? Não, Jéssica, eu já participei de algumas pesquisas de satisfação que perguntou... Talvez ela esteja falando dessa aqui, né, Ina? Acho que ela está falando especificamente dessa aí, talvez seja dessa aí. É bem provável. Bom, bem provável, seria interessante verdade. as próximas. E esse feedback, por exemplo, que Jéssica dá, esse é um feedback importante para a instituição, né? Ela verificar assim, se Jéssica quiser falar, sinta-se muito à vontade, viu, Isso, Jéssica? levantou a mão. Bacana. Então, Oi, diga, perdão. Jéssica. Boa tarde, licença. Boa. A pesquisa de satisfação que eu recebi aqui no chat não tem a opção, quer dizer isso, que não tem a opção quem está fazendo a graduação, entendeu? Então, pós-graduação, no nível, não sei o quê, ensino superior completo, mas não tem como estar fazendo, no caso, estudante. Tá. Entendi. É porque, Jéssica, na verdade, o foco maior dessa palestra eram somente gestores de instituições de ensino, entendeu? Mas foi aberto posteriormente para alunos, entende? Por isso. Bacana. Então, legal. no caso, a gente não precisa responder essa pesquisa, né? Não, é bom, vá, responda, mesmo não tendo, responda. Tá bom. Bacana. Já fica a sugestão, né? Legal. Ponto importante aqui. Eu acho que, por exemplo, questões como a Jéssica colocou aqui, né? Ela fez questionamento especificamente sobre a pesquisa de satisfação, mas ela poderia fazer questionamento sobre o que eu estou falando, né? E esse feedback, né, é fundamental dentro de um processo de aprendizado. Ou seja, acabou o treinamento, processo de reação, né, o primeiro processo. Estou gostando, etc. Isso são elementos importantes, eu acho, dentro de um processo de educação. Eu queria trazer aqui à tona, Ina, antes de falar de tecnologia, essa dificuldade, eu deixei alguns pontos para comentar no final, sobre minha dificuldade. Eu vou deixar para falar de forma mais forte no final, se der tempo aqui, sobre algumas... Eu vou passar aqui mais rápido sobre tecnologias educacionais, e depois eu faço minhas críticas aos indicadores, que eu acho que são importantes também, e o jeito que a gente está vivendo hoje sobre indicadores, né? E aí tem esse tópico aqui de tecnologia, é importante porque a gente pensa aqui em universidades corporativas dentro de organizações. Então, especificamente, a gente está falando aqui de instituições de ensino, mas poderia ser qualquer organização, né? As organizações, cada vez mais, elas estão propensas a fazer universidades corporativas, e esses modelos, basicamente, eles ocorrem de forma online. Por quê? Porque é mais fácil você fazer universidades corporativas online. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui como é que é utilizado lá na Unime, mas os modelos são muito parecidos. E quando a gente fala de tecnologias educacionais, aí você tem 3 elementos importantes: a acessibilidade de comunicação, as pessoas poderem realmente falar, né, seja através da escrita, seja através de elementos virtuais, né? A acessibilidade instrumental, a pessoa ter o traquejo com a ferramenta. Eu lembro que na pandemia a gente começou a dar aula, né?
E eu e vários professores tivemos muita dificuldade de utilizar inicialmente as plataformas para que a gente pudesse fazer, porque sempre foi muito complicado no início, né? Então, esse traquejo, tanto da pessoa que está aprendendo como das organizações, é importante. E depois a acessibilidade metodológica. Não adianta você fazer algo muito complexo se esse modelo complexo não está adequado para as pessoas que estão ouvindo. Então, as plataformas e as tecnologias têm que se adequar a esse modelo, né? Como é que funciona, né? Tem que ser de uma maneira suave, a interface gráfica dos modelos EAD são importantes, né? E aqui a gente tem alguns elementos importantes quando a gente fala de EAD. As plataformas nas organizações, basicamente, a educação que acontece são basicamente através de modelos virtuais. Existe uma separação geográfica e temporal, então você pode fazer em qualquer local, qualquer momento. A necessidade de mediação, ou seja, a tecnologia ela faz isso com você. Requer um planejamento organizado, você tem que deixar as coisas muito fáceis para que a pessoa, dentro do EAD, ela consiga fazer, e permite flexibilidade da organização dos estudos. As pessoas vão fazer isso de formas distintas e diferentes em determinados momentos. Então, os modelos EAD, eles têm modelos muito fáceis de colocar. Não por isso eu trouxe aqui alguns elementos que são importantes. O número de alunos EAD, eles têm substancialmente crescidos mais do que os números de alunos presenciais. Aqui está a lista de alunos que estão entrando nas faculdades. Então, você percebe aqui que os dados que eu tenho em 2021, né, a entrada de alunos EAD foi muito maior do que alunos presenciais. E, obviamente, a gente está durante a pandemia, isso fica claro. Mas perceba esse próximo gráfico aqui, né? Hoje, 2023, o número de alunos EAD ele é maior, desde o ano passado, do que alunos presenciais no todo. E isso a gente já contando que existe cursos, que ainda existem cursos que não são possíveis EAD. Né? Cursos como medicina, psicologia, direito, eles não são cursos que comportam ainda. Mas por que eu trouxe esses dados aqui? A gente está falando de ensino interno, né? A gente não está falando necessariamente do ensino EAD. Eu queria mostrar como as adaptações, de forma geral, eles acabam indo para a área virtual. E isso acontece dentro das organizações. Se eu for para as organizações, por exemplo, esse aqui é o modelo da organização que eu trabalho, né? A instituição de ensino que eu trabalho, ela tem uma universidade corporativa. E essa universidade corporativa, ela coloca cursos que são obrigatórios para nós, professores. Para nós, né? E obviamente, estou falando aqui de uma instituição de ensino, mas a Bradesco tem a dela para os funcionários, a Braskem tem a dela. Então, as instituições, elas têm essas plataformas no qual elas conseguem dar cursos, né? E aí elas identificam as competências necessárias para os seus funcionários, e a partir dessas competências elas começam a criar o que a gente chama de trilhas. Perceba aqui sou eu, né, o meu rostozinho ali, tal. Essa é uma das trilhas que eu tenho que fazer dentro dessa organização. Então, lá na plataforma tem lá trilha de transformação digital. Aí tem um curso Mindset Digital, tem um curso Novas Formas de Trabalho, tem um curso Olhar para o Negócio. São treinamentos ali, são cursos dentro de uma trilha específica. E é assim que normalmente a gente pensa o conceito de aprendizado organizacional, através de trilhas. Quais são os elementos que eu tenho que ter de conhecimento, habilidades, atitudes, né? Quais são esses elementos para que eu possa preencher minhas competências, ter as minhas competências preenchidas, né? E aí eu desenvolvo diversas trilhas para que eu possa fazer isso. Eu não estou aqui dizendo, importante frisar isso, que os treinamentos e as plataformas EAD são melhores do que presenciais. Aliás, já vou dizer claramente aqui que acho que tem questões de ensino presencial que não são comportados ainda dentro dos meios virtuais. E eu vou dizer mais além. Né? Conhecimento tácito, ele tem uma dificuldade enorme de ser passado dentro de plataformas EAD. Mas, ainda assim, é um modelo que, basicamente, quase todas as organizações estão fazendo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque ficou muito fácil hoje, simplesmente, a gente colocar plataformas digitais dentro das instituições de ensino e achar que vai resolver todas as competências que existem
nessas instituições. É importante que a gente entenda que hoje o grande grau de carência das organizações, das instituições de ensino, são justamente as competências socioemocionais, são justamente as competências tácitas, que vêm através dos conhecimentos tácitos, né? E aí eu acho que tem um elemento importante aqui. A gente eu sei que tem vários gestores também de instituições de ensino aqui, né? Uma pergunta clara: como é que a gente aprende a ser professor? Olha que coisa curiosa, né? E aí eu vou dizer minha experiência, e talvez Ina ou alguém que queira se pronunciar aí. Eu conheço determinado tema, sou colocado dentro da sala de aula e vou lembrar de como meus professores ensinavam aquela disciplina. Perceba, esse é um processo complicado, porque se eu digo que o processo de ensino e aprendizado é um processo onde requer um nível de competência, onde eu tenho que saber me comunicar, que é uma competência muito tácita, né? Eu tenho que saber o timing da pergunta, eu tenho que saber observar. Várias vezes eu falo alguma coisa, eu não preciso perguntar para os alunos, eu olho o rosto dele, eu já sei que a sala não entendeu. E aí eu vou lá e dou um novo exemplo. Esse tipo de processo é um processo que você aprende, mas, de forma geral, é um processo muito solitário. E aí, se a gente pegar a teoria que a gente falou aqui de aprendizado organizacional e tentar implantar nas organizações, como é que deveria ser um modelo ideal para que acontecesse o aprendizado de um professor? Ele deveria começar aprendendo com pessoas que sabem ensinar. Eles deveriam estar na sala junto com professores, né? Passar um tempo de integração, entender determinadas metodologias, ir absorvendo determinados modelos, né? E adaptando, obviamente, ao seu jeito. Isso não acontece em nenhuma instituição. Você simplesmente coloca o professor lá, você é bom aí no seu conhecimento, né? Tem o seu mestrado, tem a sua pós-graduação, tal, bom profissional. Às vezes o cara é um excelente profissional, mas não tem as competências necessárias para ser professor. E aí você acaba gerando problemas sérios. Vários professores desistem, ou os professores vão levando, empurrando com a barriga, porque ainda não desenvolveu. Então, a Jéssica colocou como você desenvolveu minha competência. No caso de professor, Jéssica, eu tive a sorte, né, de ser coordenador, essa é a minha quarta instituição. Então, obviamente, você vai debater, por exemplo, eu conversava com a professora Ina Márcia, quando eu era colega na mesma instituição, e ela falava. Então, a gente vai ver aqui que os processos de conhecimento tácito, eles requerem algumas modalidades. Então, por exemplo, comunidade de prática é uma forma de adquirir conhecimento prático. O que é comunidade de prática? Os professores vão sentar e vão discutir sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que seria bacana, que não seria bacana, aquilo que deu certo, que não deu certo. São modelos de comunidade de prática que dá para passar também. Não precisa estar na sala, mas as organizações poderiam favorecer esse tipo de práticas, né? Mentorias, o professor mais antigo está com o professor mais novo. É um processo de aprendizado de conhecimento tácito, né? Trabalho on the job, você ir fazendo junto com outros professores. E esses são modelos bacanas. Eu ainda tive a sorte de, como coordenador, acompanhar meus professores em determinados momentos. E aí eu vou aprendendo com eles, né? Isso é muito bacana, assim, é uma parte bacana do processo de coordenação. Você vai entendendo como os professores estão se saindo, eu estou na sala com eles, tal. É uma parte que eu pessoalmente gosto muito de estar junto com, quando é possível. Obviamente, as demandas da coordenação hoje está quase impossível você estar acompanhando os professores, mas em determinados momentos foi muito bacana isso, eu poder visualizar coisas que eu queria ser em mim, né? Como é bacana, quando a gente fala de mentoria, tem um ponto importante na mentoria, que é essa percepção do outro em querer ter determinadas qualidades. Eu vou olhar determinados professores, né? O professor Ina Márcia, o professor Pedro Lucas, tal. Eu vou olhar para eles e vou dizer: poxa, eu queria ter determinadas competências. E isso é importante, né, para a gente. Então, é importante que a gente, assim, apesar de eu estar dizendo que as universidades corporativas, dentro das instituições de ensino, são importantes, não estou menosprezando aqui, não, né? A gente tem também que ponderar, achando que todo o processo de aprendizado vai acontecer através dessas plataformas. E olhe que eu sou uma pessoa que trabalha com plataforma e um dos meus trabalhos lá na Colevolve é justamente desenvolver plataforma. Mas a gente tem que ter um senso crítico, né? Entender que as competências que a gente trabalha não são necessariamente competências que podem ser trabalhadas todas através dessas plataformas de aprendizado, né?
E as universidades corporativas, normalmente, ela tem elementos aí importantes, programas de integridade, ou seja, ela vai passar aí elementos importantes sobre o que é que o funcionário pode fazer ou não pode fazer, responsabilidades socioambientais, programas de compliance também, né, de responsabilização dentro da empresa, programas de diversidade. São programas típicos, esses programas, dentro de organizações. Pode dizer aí. Constantino, só uma oportunidade também para a gente falar aqui, que muitas vezes também o que acontece nas faculdades públicas e privadas, um pouco menos nas privadas, são os grupos de pesquisa, os grupos de estudo. Por exemplo, uma oportunidade na faculdade onde eu estudei, a primeira faculdade que eu estudei, eu era monitora da minha professora. Então, isso me dava a oportunidade de me autodesenvolver e perceber que eu tinha um dom para a área acadêmica. Perfeito. Então, isso é uma coisa que, quando o professor não promove na sala de aula, o próprio estudante também pode dizer, professor, eu poderia ser seu monitor para tirar dúvida dos colegas, não chamar um trabalho em equipe e ir para lá para frente, explicar, ensinar, marcar, né? Então, eu fazia isso Perfeito, perfeito. Antigamente tinha muito isso, né, Ina? Eu lembro que a minha primeira graduação foi há 20 anos atrás, então a gente tinha alunos que já saíam ali e estavam do lado dos professores fazendo, era um momento bacana. Os mestrados e doutorados, normalmente eles têm, ou a pós-graduação em docência, normalmente tem processos de aprendizado mais claros, né? Normalmente o mestrado tem uma disciplina, o doutorado também tem uma disciplina que requer isso, mas não é algo assim comum a todos os professores, mas especificamente aqueles que estão no mestrado e doutorado, mesmo assim, às vezes é uma ou outra disciplina que acontece isso. Mas é isso que eu digo, né? Isso que eu digo, quando o professor não oportuniza isso, o aluno ele pode sair do agente passivo e ir para um ambiente ativo e propor, professor, na disciplina de estatística ou economia, ou seja qual for, eu poderia ser seu monitor voluntário? Isso até computar como um cargo horário, uma atividade complementar, não sei. Isso é uma ideia, porque as iniciativas, elas não devem tão somente vir do professor para com o aluno, mas também do aluno para com o professor, né? Ser o agente da mudança, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a gente tem que realmente repensar esses modelos dentro das organizações de ensino, né, de como a gente viabiliza o processo de aprendizado, né? Que tem componentes, principalmente a gente que é do ensino, né? Tem componentes tácitos muito fortes, né? Esse timing da aula, as brincadeiras que a gente faz em determinados momentos. A gente já vai aprender normalmente com outras pessoas do lado. Esse é o modelo ideal. Eu tive a sorte de estar junto com alguns colegas dentro da sala de aula, né? Às vezes eu ainda peço, como coordenador, posso dar uma aula hoje e tal. Acontece é muito difícil acontecer, mas semestre passado aconteceu 2 vezes, né? E foi muito bacana, né? Essa troca, né? E às vezes eu peço até feedback aos colegas. Os colegas ficam meio acanhados, né? Tá, mas é bacana a gente poder estar compartilhando o mesmo espaço para que a gente possa aprender. E as universidades corporativas, elas são elementos importantes aí, né? Uma coisa que vem somando junto com as universidades corporativas, a parte AD, é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela tem ajudado muito, principalmente o conhecimento explícito. Eu, antes de começar eu estava pensando sobre isso, estava dando um lido no material que tinha preparado, e aí eu tenho utilizado o ChatGPT porque eu estou tomando alguns cursos de R, que é basicamente programação na área estatística. E ali você consegue os prompts de muita coisa, né? Então, bota lá, estou precisando de um prompt tal, aí o ChatGPT vai dar para você até melhor. E aí tem coisas bacanas, por exemplo, eu falei, poxa, perguntei para o ChatGPT como seria uma palestra sobre aprendizado organizacional para IES. E aí ele passou para mim, ó, tem alguns conceitos, falei, poxa, os conceitos que eu já tinha botado aqui bateram, né, com a maioria dos conceitos bateram. Tem outros conceitos que... obviamente, o ChatGPT ele vai ser uma ferramenta interessante para alguns momentos, mas grande parte do conhecimento que a gente traz para dentro das organizações, ele não vai me ensinar a dar aula, né? Ele não vai ensinar a liderar, ele não vai ensinar a me comunicar melhor, né? Então, esse conhecimento explícito, ele já vem muito bem trabalhado aqui em alguns inteligências artificiais, e desde o momento que eu tenho... aqui ele trouxe o que eu deveria estar falando hoje, né? E aí, por exemplo, eu falei de mediação e avaliação antes, não falei de inovação necessariamente, mas estou falando aqui de elementos. Então, se eu pegar aqui os elementos que ele falou aqui para mim, são elementos que acabam batendo
de uma certa forma, com o que eu estava pensando, né? Falei, poxa, eu vou verificar aqui o que ele vai dizer para mim. E ele poderia ajudar de alguma forma. Mas eu coloquei aqui porque eu acho que é importante a gente ter essa real noção de que justamente o papel do professor, né, e de líderes dentro das organizações, de gestores, eles têm um forte componente tácito. E isso a inteligência artificial nunca vai dar para a gente, né? Porque ela trabalha justamente em cima de elementos codificáveis e decodificáveis, né? Que não funcionam. Então, ele não vai conseguir trazer os elementos fundamentais para a gente, mas são importantes. E aí eu acho que o uso dele para elementos explícitos são fundamentais. Bom, só para a gente finalizar aqui, Ina, para não ficar também muito demorado, vou abrir para perguntas aí e elementos que o pessoal queira fazer, mas tem alguns desafios aqui que eu acho que são importantes, né? Primeiro, como a gente desenvolver o conhecimento tácito dentro das organizações. Quais são os modelos que a gente poderia utilizar? Eu falei de comunidade de prática, falei aqui de trabalhando de mentoria, são importantes, de estar na sala de aula junto com os professores ou liderando junto com outros professores. Então, a gente tem alguns processos que poderiam estar sendo implementados dentro das organizações e são extremamente importantes. Os indicadores, eu falei que ia fazer um comentário. As organizações, principalmente as privadas, né, têm utilizado fortemente indicadores para tudo. Só que acontece, eu acho que os gestores que estiverem aqui sintam-se muito à vontade também para estar falando, né? Você tem indicadores que basicamente acabam sendo indicadores que é apenas para computar. Então, você tem indicadores para números de curso por funcionário. Até que ponto isso realmente vai gerar um processo de resultado dentro da empresa? Porque o indicador, e aí eu estou falando aqui de organizações de ensino, mas de maneira geral, você começa a criar indicadores que acabam não fazendo sentido nenhum, né? Pelo simples fato de você ter indicadores. É óbvio que a gente sabe que dentro da gestão, de administração, tem que ter indicadores. Mas se a gente não escolhe a maneira correta de fazer isso e a maneira efetiva de criar modelos organizacionais de aprendizado, vai ficar apenas a gente tentando computar indicadores que não servem de nada. Então, dê um indicador lá que eu tenho que ter X funcionários para fazer curso. Aí eu boto lá não sei quantos cursos para o funcionário vai fazer de qualquer jeito, mas o RH vai estar apresentando os funcionários, aqui a gente bateu nossas metas. E aí a gente pergunta, para que isso? Né? Para que isso? Então, o para que é uma pergunta fundamental. Não é simplesmente fazer por fazer. E parece que, às vezes, as organizações e as faculdades elas acabam estando dissociadas do resultado final. Às vezes, você está tomando tempo de um funcionário, de um professor, de um simplesmente para dar um determinado curso que eles acham que é importante, mas que não há uma evidência muito clara da sua efetividade. Né? E aí a gente tem que ter cuidado com esses indicadores. Indicador de NPS, então a gente bota o NPS lá, bacana. Mas a pergunta é, poxa, tudo bem, mas eu vou ter agora que lutar pelo NPS. O NPS deveria ser um indicador, mesmo em treinamentos, em cursos, para que você identificasse erros e pudesse corrigir. Só que as instituições de ensino estão fazendo, eu estou falando das principais, ela pega o NPS e começa a tentar fazer com que a pessoa, ao invés de dar a nota que deveria ser natural para ela, né, dê uma nota muito alta, para que seu indicador fique bonito. E aí você perde a essência dos indicadores dentro das organizações. Então, eu acho que são elementos importantes. Como é que eu crio uma cultura de aprendizado dentro da organização? Né? Quais são os elementos? E aí, uma das coisas que a gente aprende estudando cultura, a necessidade de você criar organizações de aprendizado, ela parte de cima, né? Não é necessariamente de baixo. As lideranças elas vão ter que querer as mudanças. Se não acontece esse desejo muito forte das lideranças, a cultura ela não acontece dentro das organizações. Metodologias, um outro tópico que eu acho que é importante. Tudo bem, a gente vai falar de várias metodologias de ensino, não foi meu foco isso aqui não. Mas vamos pegar aqui uma metodologia clássica que todo mundo está falando. Flip Classroom, classe de aula invertida. Você pressupõe no Flip Classroom que a pessoa vai para uma sala de aula, tenha lido o material, vá para a sala de aula, né? Você discuta e trabalhe, e depois a pessoa vá para casa e faça algumas atividades. Eu tenho lidado muito com alunos, a maioria dos meus alunos hoje são à noite, né?
E são alunos que têm dificuldade enorme para ler um texto fora da sala de aula, etc. Então, se a gente importa simplesmente essas metodologias e bota goela abaixo dentro das instituições de ensino, elas perdem o sentido. E aí você está fazendo pré-aula, aula e pós-aula no mesmo ambiente e dizendo que é tudo a mesma coisa. Então, falta essa sensibilidade, principalmente sempre que chega alguns nomes em inglês, metodologia, já fico com medo, né? Não estou dizendo aqui que o Flip Classroom é uma metodologia ruim. Só estou achando que as instituições, de forma geral, elas pegam essas metodologias, colocam goela abaixo dentro das instituições de ensino, né, para os seus professores, né, e acham que aquilo vai ser um modelo que funciona como vai funcionar nos Estados Unidos, na França, em outros. Eu lembro que o professor Durvaux, que vinha muito para Salvador, falava muito sobre isso, né? Por lá na França, pelo menos na época que ele vinha para cá, não tinha ensino à noite, né? Ele não entendia esse negócio de ensinar à noite e tal, né? O aluno ia para a faculdade, né? Aprendia de manhã, etc. Então, essas diferenças e adaptação das ferramentas, das metodologias, são fundamentais. Senão a gente vai ficar no discurso, né? Bonito, que a gente implanta isso, implanta aquilo, e não acontece nada. Os programas de desenvolvimento da IES são elementos importantes também, né? Como é que as IES conseguem implantar programas que não são apenas EAD, esses modelos padronizados, que eu não estou aqui dizendo que é ruim, mas que devem ser complementados com outros tipos de modelos, né? Modelos que trabalhem a parte mais tácita, a parte mais prática. E lembrando, né, que é uma questão legal também. As instituições de ensino, elas têm que fazer isso durante o processo de trabalho do professor. Não é mandar o professor para casa para que ele aprenda. Ou seja, se uma empresa ela dá treinamento para o professor, ou para qualquer funcionário, o treinamento que tem que ser feito durante o processo de trabalho, ou seja, ele deveria reservar algumas horas, pagar para o professor para que ele aprendesse. Esse deveria ser o modelo correto e legal, né? Porque se eu, por exemplo, em qualquer indústria, eu pego o funcionário num sábado, num domingo, ou depois do expediente, para que ele vá aprender, né? E eu tô obrigando ele a fazer isso, eu tenho que pagar a hora extra dele, né? Então, como é que eu crio esses modelos dentro de instituições e faz com que o professor aprenda e aprenda feliz isso, né, dentro das suas condições de trabalho? Eu acho que são perguntas que as IES devem fazer, né, de forma geral. São provocações aqui. Não tenho resposta para tudo. O último ponto aqui que eu acho que é importante é a questão de foco. Hoje a gente falou de andragogia, os adultos estão cada vez com uma dificuldade maior de concentração. A gente que está na área de ensino especificamente, a gente sabe das demandas que são enormes, os coordenadores, os professores, né, os alunos também que a todo momento trabalham e vão fazendo. É importante que a gente consiga focar naquilo para aprender. E é muito comum, principalmente nessas atividades online, que a gente bota lá para ouvir, mas ao mesmo tempo tem que fazer o relatório, tem que entregar, tem que preparar a aula, né? Os alunos, principalmente os professores dos ensinos privados, né? Onde ele basicamente recebe apenas para o momento que está dentro da sala de aula, eles passam muito tempo preparando as aulas, né? E aí o tempo dele é escasso e a atenção vai embora. Eu tirei isso aqui do livro de Daniel Kahneman, né? E Foco. E uma coisa que acontece muito hoje no nosso dia a dia são as interrupções. Ele vai dizer uma coisa curiosa no livro. A gente passa em torno de 10 minutos tentando voltar às atividades. Então, eu estava fazendo atividade, parei, por vários motivos. Alguém me interrompeu. Eu vou tentar voltar ao ponto que eu estava daquela atividade, vou ler novamente, etc. E aí eu vou levar em torno de 10 minutos para chegar ao ponto, normalmente, que eu teria. E ele vai dizer que, em média, as pessoas têm 27 interrupções por dia. Isso vai dar em torno de 270 horas. Então, assim, você vai passar aí um bom tempo do seu dia tentando voltar a atividades que você tinha parado, porque as pessoas vão interrompendo você por vários motivos. Mesmo dentro de casa, você a todo momento, o professor é interrompido, vai passando mensagens, os alunos, etc. E isso vai criando um problema sério, que é o problema de foco, para que você tenha aprendizados efetivos. Isso eu estou falando de professores, coordenadores, mas os próprios alunos dentro da sala de aula. Hoje a gente sente realmente uma geração que está cada vez mais difícil de manter a concentração e o foco, né? Então, Ina, na verdade, assim, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui sobre aprendizado, né? A minha intenção era mais soltar alguns itens, né? Eu tenho estudado alguns elementos da educação que eu acho que são importantes, né?
E aí, na esfera sociológica, né, a quem interessa determinados discursos dentro do processo de aprendizado, porque algumas narrativas, né, acabam sendo, digamos assim, institucionalizadas por todas as instituições de ensino. E aí, por exemplo, por que se fala tanto em modalidade de aprendizado? Eu vou para a pública, tem vários cursos sobre como ensinar melhor, vou para as privadas, vários cursos de como ensinar melhor, etc. E ainda assim, os ensinos, às vezes, não são tão coerentes com os discursos e as narrativas que ocorrem. Isso acontece por vários motivos, né? As condições que as instituições de ensino devem preparar para o professor, para o coordenador, para os funcionários, são condições que devem criar espaço para que ele possa realmente aprender. Se você está num corre-corre do dia a dia, está num processo, isso fica cada vez mais difícil, né? Obviamente, o processo de aprendizado é necessário, a gente tem que continuamente estar reciclando. Nós, coordenadores, professores, os estudantes de administração, o processo de aprendizado é contínuo e não para. Então, aí o Peter Drucker deixou uma frase aí do grande administrador, né, ou pelo menos teórico da administração do século passado: o maior benefício de um treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem. E aí as instituições de ensino, elas devem repensar aí modelos para a gente melhorar nosso processo dentro das organizações, né? Se eu sou professor, como é que eu posso melhorar meu desempenho? E daí por diante. Parabéns, meu amigo. Então é isso, minha amiga. Rapaz, eu fico sem palavras, porque assim, eu tenho certeza que todos que estão presentes estão concordando. A sua análise crítica e a leveza como você faz essa análise crítica é algo contagiante e enriquecedor. Para mim, foi uma tarde, e com certeza para todos os presentes, uma tarde enriquecedora, porque você traz um olhar fora da caixa, de uma maneira crítica, leve, e que leva a nós todos a pensar. Porque não é um trabalho fácil e não é algo que é para ontem nem será para hoje. Isso é algo que vai ser feito dia a dia, pelo professor, pelo docente, no caso para o professor, pelo aluno, pela instituição, pela direção. Quer dizer, todos nós temos uma parcela de responsabilidade em prol desse ideal que você está colocando. E o ideal de hoje não será o ideal de amanhã, porque o modelo mental, o modelo institucional, a vida vai mudando e nós precisamos continuar. Por isso que tem, né, o aprender a aprender. Constantino, eu tiro o chapéu, tá? Eu sou, como eu disse, né, pessoal, eu sou sua fã e eu aprendo muito com você. Bom, tem uma pessoa aqui que levantou a mão, tá? Mike, tá certo? Falei Mike, certo? Pode falar. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo Mike, né? Moro aqui na cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia. E eu gostaria de pronunciar que a aula de hoje foi sobre justamente voltado ao público da gestão, da coordenação e aos professores. Eu estou no último ano também de gestão hospitalar e atualmente eu estou exercendo como estagiário em um hospital aqui em Feira. Eu também queria ressaltar que foi muito produtiva, viu, professor Constantino, a sua aula, porque, querendo ou não, a área da gestão, ela abrange todas as áreas, né? Tem tanta área do comércio, tem tanta área da indústria, da saúde, como a minha área, e eu vou tantas outras. Então, foi uma aula bem produtiva, né? Os conhecimentos que o senhor está passando, não só para mim, mas eu sei que também tem vários estudantes aí também que estão presentes. Então, eu queria agradecer, né? E eu queria também que possamos ter várias outras aulas tipo, como essa. Bacana, bacana. Obrigado pelo feedback, Michael. Eu acho que, Michael, existe o tema aprendizado organizacional é um tema bem transversal, né? É um tema que você consegue trabalhar em todas as áreas da organização. Ou seja, a ideia é que, quando a gente fala de aprendizado, não tenha uma área específica, mas... E vários dos conceitos que a gente trabalha em aprendizado organizacional são conceitos que a gente pode também adaptar para a sala de aula. E o processo de ensino como um todo, né? Os alunos, por exemplo, que desejam entender sobre liderança, sobre comunicação, e aqui eu estou falando de aspectos, utilizar a palavra o conceito de Mintzberg, quando ele fala de arte, né?
que o administrador é um artista também, é nesse sentido, né? A gente é arte quando lida com outras pessoas e fala de conflitos. A gente fala de arte quando a gente trabalha liderança, quando a gente trabalha comunicação, e esses elementos, eles são tácitos, né? E a pergunta de como a gente pode adquirir esses conhecimentos é uma pergunta que serve tanto para nós, gestores, professores, etc., mas para os alunos também, né? Como é que eu sou capaz? E aí eu acho que, assim, por que eu acho que é importante essa pergunta sua? Porque os cursos de administração, eles têm uma peculiaridade muito grande e que é essa necessidade da prática, onde dificilmente você tem um laboratório. Então, é óbvio que você pode ter um laboratório da disciplina de produção, etc. Mas esses componentes tácitos você aprende no dia a dia. E essa é a importância de você estar numa empresa, às vezes estagiando, etc. Porque você vai pegar aqueles conceitos que são teóricos dentro da sala de aula e colocar em prática. Muitas vezes você está num curso de enfermagem, você tem um bonecozinho ali para aprender a tirar, sei lá, enfiar a agulha na veia, etc. Hoje você tem muita coisa. Tem esse laboratório. O curso de administração, ele tem empresa júnior, tem outras coisas, mas é um curso que acaba sendo, às vezes, uma carga teórica muito grande, e ele precisa, às vezes, focar mais, pelo menos quando a gente fala dentro da sala de aula, desses conhecimentos tácitos que estão unidos ao conhecimento explícito, né? A importância da gente praticar. Eu, às vezes, falo para o aluno como é importante que ele venha falar em público ali, né? Às vezes o aluno fica muito acanhado para... Vá lá para frente, né? Fale. É aqui que é o laboratório para você. É aqui que você vai aprender. Lá, a empresa ela não vai, né? Eu lembro que eu me formei em administração há muito tempo, né? Fui estagiar na empresa e daqui a pouco me botaram para dar cursos para gestores. Era uma empresa de varejo grande, e aí eu tinha que mostrar o sistema, tinha não sei o quê. E tive que aprender a saber falar para determinadas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, né? E tive que desenvolver determinados aspectos que eu conhecia, às vezes, na teoria, né? Eu fui procurar em livros, etc., mas é a prática que faz com que você se torne dono de determinadas competências, né? E isso é importante para o aluno também entender. Bacana a sua pergunta. Mais alguém com alguma pergunta? Olha que o professor Constantino também vai dar aula, precisa descansar. Não, tranquilo, tranquilo. Constantino, mais uma vez, em nome dos que estão presentes, alunos, professores, em nome do Conselho Regional de Administração, agradecer a sua disponibilidade de estar presente, a contribuição enorme que você traz para a gente, a sua contribuição social como professor, como empreendedor, como consultor. Isso tem um peso muito importante para a sociedade. Ser educador não é fácil. E ser um educador com responsabilidade é algo mais difícil ainda e é extremamente relevante, independente de instituição e de valor de hora-aula. Então, a gente precisa muito honrar essa profissão, valorizar a profissão do administrador, a profissão do acadêmico, valorizar a academia, valorizar o estudante, valorizar o colega. É como colocar aqui no chat, tornar o ensino, a aprendizagem algo mais humanizado. Precisamos nos tornarmos mais humanos. A humanidade precisa ser mais humana. Parece que é redundante, mas tem que se falar isso, porque muitas vezes parece que nós estamos regredindo em vez de progredindo. Mas isso é um caminho. Acredito que todos nós já começamos a dar esse caminho. Não vai parar aqui hoje, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 15. Porque o jovem de hoje, ele será o responsável pelo amanhã. E o jovem Constantino, a Márcia, a Carol, e os que estão aqui, por hoje e pelo amanhã. Então, assim, tem que ser um exercício diário de cidadania, de solidariedade, de empatia, né? E de busca pelo conhecimento, que é algo que ninguém tira de ninguém. E mais do que ter o conhecimento, é compartilhar esse conhecimento. O grande mestre, o grande professor, é aquele que possibilita o compartilhamento da informação. Então, isso, para mim, é mágico. Ensinar é algo... Eu fico até emocionada, é algo grandioso. E é um dom que poucos têm. Então, valorizemos, né, essas pessoas que podem e devem ter esse dom e de uma forma direta e indireta, acaba contribuindo
na sociedade, porque não há nenhuma profissão sem o papel do docente. E que sejamos docentes e administradores de fato, exercendo a profissão, né, de fato, registrados naquele cargo, de fato, destinado a nós, enquanto administradores. Então, o Conselho de Administração se sente honrado. Aqui estou falando pela Lisângela, que é a nossa presidente, a Rosilene, que é a nossa superintendente, a Carolina e todos os outros que fizeram ativamente esse momento acontecer. Se não fosse cada um no nível operacional, no nível tático, no nível estratégico, tudo isso aqui não estaria acontecendo. E você veio colocar cereja no bolo, abrilhantando a nossa tarde. Obrigada de verdade por todo o seu ensinamento. Carol, passo a palavra para você. Obrigada a todos presentes. Eu também gostaria, em nome do CRA, agradecer a senhora, professorina Márcia, por trazer o nosso palestrante. Foi uma tarde de muito conhecimento. Também aproveitar e agradecer a todos que estão presentes nesse momento e pedir para acompanharem, né, as nossas redes, que a gente sempre vai estar disponibilizando novos cursos, novas palestras. Bacana, Ok, tirou bacana. foto, Carol? Como? Você vai querer tirar alguma foto, alguma coisa? Vou fazer novamente um print, vamos. Bacana. Pronto, então fique à vontade para registrar. E, posteriormente, Constantino, você vai receber o nosso certificado, assim como os demais alunos. Pronto. Bacana. Legal, Todo legal o mundo pessoal aí. aparecendo aí. Excelente. Helena. Bacana. Dizer também, viu, Ina, já deixar claro aqui, antes de terminar, né, a nossa empresa, justamente consultoria lá, que a gente, quando evolve, a gente trabalha justamente nesse aspecto de criação de universidades. Às vezes um professor tem vontade, ou um aluno também tem vontade de criar uma plataforma para ensinar, etc., ou quer levar para a instituição. A gente consegue formatar, fazer a plataforma, etc. Obviamente, eu fiz as críticas aqui ao EAD, mas eu acho que alguns elementos funcionam muito bem. Então, estou à disposição. Quiserem lá, perguntarem sobre o slide aqui. Eu vou passar o slide para vocês aí do CRA e sintam-se muito confortáveis em estar compartilhando através dos e-mails ou da forma que vocês acharem interessante para vocês, tá certo? Foi um prazer, obrigado pela presença de todos aqui, né? Pelas perguntas, pelas interferências, foram muito boas, né? Todo mundo podendo interagir. E conte comigo para as próximas oportunidades aí. Idem, digo mesmo a você, meu amigo. Obrigada por tudo e a minha eterna admiração. Pessoal, a todos, muito obrigado, uma boa tarde e sigamos. Um beijo grande. Tchau, tchau.